Bom, então, boa noite a todos. Estamos aqui começando mais uma série aqui do nosso Teógrafos e dessa vez a gente vai se debruçar sobre um autor que acaba sendo importante no contexto contemporâneo, que é o Nietzsche. Esse autor, ele é bastante temido por alguns, bastante revelador para outros, mas ele acaba sendo uma leitura ao meu ver, obrigatória para a gente entender um pouco do nosso contexto e da maneira contemporânea de pensar. De certa forma, a meu ver, Nietzsche funciona, em certos aspectos, como uma vacina para várias doenças da nossa sociedade, do nosso ambiente, dos vícios a que nós fomos levados a pensar, considerando a nossa formação mais tradicional, vamos dizer assim. E acaba que eu imagino que a leitura do Nietzsche seja muito agregadora em termos da experiência de vida que cada um trilhou até esse momento. E para começar, eu acho que cabe a gente fazer menção a uma frase do Nietzsche a respeito dele mesmo, que já, de certa forma, ilustra um pouco do seu jeito de escrever, um pouco da sua forma de pensar e, de certa forma, o que ele vai fazer no campo dessa reflexão ocidental, no nascedouro da contemporaneidade. O espírito da contemporaneidade, a meu ver, começa com esse espírito de Nietzsche, esse espírito nietzschiano. Então, numa das suas últimas obras, que na verdade foi publicada após o seu falecimento, o Nietzsche ele vai dizer assim: eu não sou um homem, sou dinamite. E é com esse senso, ou com esse espírito explosivo, que a gente vai começar a colocar os pés numa das obras que é uma das últimas, essa chamada Genealogia da Moral. O Nietzsche tem uma obra, vamos dizer assim, bastante significativa, o número de obras mediano em comparação até com outros e tal, mas a potência da obra dele é inegável. Tá? Então, nós somos homens e mulheres ocidentais, contemporâneos. É estranho a gente passar por esse tempo sem conhecer a obra do Nietzsche. Tem muitas frases aí é, marcantes assim na boca do povo que são frases do Nietzsche. Por exemplo, o que não mata fortalece. É uma frase dele, né? Ou o que não mata me torna mais forte, né? Que seria um pouco mais ligada à tradução literal do que está escrito. Então, quer dizer, só por essa frase a gente vê assim, nossa, eu até conheço algo dele, né? Mas eu não sei onde estão essas coisas, eu não tenho uma noção muito estruturada a respeito do pensamento dele e tal. E é justamente um pouco disso que a gente vai tratar nesse curso. O, uma das obras bastante famosa é aquele Assim Falou Zaratustra. Talvez seja a obra mais famosa dele, né? É, então a gente. Aquele filme, né, da Odisseia no espaço, lá no final dos anos 60, a música de abertura, ela é intitulada Assim Falou Zaratustra. Né? Então, até na música a gente tem um impacto da obra do Nietzsche. A gente, da sua própria história, a gente sabe que ele flertou com muitos assuntos ligados à estética, à arte, música mesmo, de fato. Ele tem algumas obras musicais, né? Então, uma figura bastante interessante para a gente conhecer, dentre outras, né, que a gente pode vir a conhecer aqui no nosso espaço. Como a gente tem, como a gente fez, né, no semestre passado, a gente lidou com o texto bíblico do Gênesis, né, naquela série que a gente foi trabalhando com o texto, numa tentativa de construir novos significados para aquele texto tão
utilizado, que acaba sendo texto de abertura da própria Bíblia. E aqui, ao ler o Nietzsche, a gente vai se equipar com um ferramental bastante importante para a gente ampliar ainda mais a nossa capacidade de leituras, não só do texto bíblico, mas como de outros também, né? E ampliar a nossa capacidade de fazer relações com esses materiais, com essas reflexões, né? Então, Nietzsche é um ponto de virada importante, a obra de Nietzsche, ao meu ver, traz um ferramental bastante interessante para a gente pensar a própria reflexão ocidental contemporânea. O nosso autor, ele viveu entre 1844 e 1900, tá? Então, aproximadamente 66 anos. E, sem sombra de dúvidas, ele foi um dos pensadores mais provocadores e originais do século XIX, de forma que a obra dele atravessa alguns temas que, de certa forma, a gente pode estar acostumado, como, por exemplo, a própria filosofia, a psicologia, de certa forma, ele toca nesses assuntos, uma crítica cultural, né, uma crítica à cultura do seu tempo. Mas também a sua origem remonta a um filólogo, né? Filólogo, essa seria a origem intelectual do Nietzsche. Ele era um filólogo, alguém que estudava línguas antigas. A gente poderia dizer que ele estaria mais é, ligado a um curso de literatura clássica, lidando com obras antigas, do que a própria filosofia. Na verdade, o Nietzsche ele nem tem uma formação filosófica extremamente formal, né? Isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo, e tanto que a origem dele é em filologia. Mas, desde muito cedo, ele foi migrando, né, fruto das características da sua obra, para uma filosofia muito particular, e talvez essa origem não sistemática na filosofia fez com que ele trilhasse um percurso muito original, né? Isso é algo bastante interessante. Ele não se contaminou com os vícios, né, de uma área específica, a filosofia, mas ele acabou criando um próprio modo de fazer a sua filosofia. E, curiosamente, embora a gente tenha esse autor como alguém bastante conhecido hoje, todo mundo fala, todo mundo gosta, é um popstar da filosofia, mas originalmente a obra dele ficou muito tímida. Pouca gente leu, no próprio ambiente dele, né? Acabou sendo um autor muito comedido em termos da sua autodivulgação. Tá? Quem acabou fazendo com que a obra dele fosse conhecida foi a irmã dele, né? Após um período de doença muito profunda pela qual ele passou, né? E ela foi a responsável por propagar a obra do Nietzsche, encomendando traduções em vários idiomas e tal, de modo que a obra dele se tornasse conhecida, e aí sim a coisa explodiu. O Nietzsche ele atuou intelectualmente dos 24 aos 44 anos, então, de certa forma, uma vida útil ali, profissional, de 20 anos, mas desde cedo, né? Vamos dizer assim, a primeira grande obra dele, que foi O Nascimento da Tragédia, a gente vai comentar um pouquinho sobre essa obra no nosso encontro de hoje. É uma obra de uma densidade assombrosa, pensando que foi um garoto jovem que deu conta daquele material. Ele repensando toda uma tradição estética grega, dando um sentido muito inovador, né? Então, Nietzsche tem um certo ar de genialidade demonstrado desde a sua juventude intelectual. E acabou que a trajetória dele, dentro desse aspecto dessa genialidade, foi marcada por rupturas, reinvenções, muitas reflexões inovadoras,
de modo que a gente costuma separar essa vida intelectual barra profissional dele em três fases. Uma inicial, onde ele ainda estava muito ligado ao romantismo alemão, que foi o ambiente onde ele se forma, a filologia, essa seria a fase inicial, uma fase intermediária, onde ele começa a mostrar seu viés mais crítico, meio que resgatando uma postura iluminista, e uma fase final da obra dele, onde o pensamento dele atinge uma espécie de maturidade e radicalidade. Aí ele mostra que veio, e o nosso livro, Genealogia da Moral, é justamente dessa última fase da vida do Nietzsche, né? É, e aí, bom, a gente tem 13 obras, né, que acabam marcando o corpo principal das obras do Nietzsche. E nesse percurso ele formula muitos conceitos que são importantes para nós, num primeiro contato. Podem soar como conceitos estranhos, que a gente não vai entender muito bem, mas aos poucos a gente vai mergulhando nesse vocabulário do Nietzsche e a coisa vai fazendo sentido. Como, por exemplo, vontade de potência, eterno retorno, niilismo, e com esse vocabulário que ele usa com muita força, ele acaba fazendo uma espécie de crítica à moral ocidental, ou seja, a moral do ambiente que ele estava vivendo, e à tradição filosófica estabelecida na Europa como um todo. O ambiente em que ele vive é um ambiente de crise de um cristianismo tradicional, um ambiente onde a cultura começa a ter seus valores secularizados, a ciência avança por outro caminho, e ele vê que essa modernidade de que ele faz parte acaba sendo marcada por uma decadência de valores antigos e pela necessidade de certa forma, revitalizar. Ele não vai usar esse termo, mas eu estou usando aqui para talvez ser um pouquinho mais claro, uma necessidade de revitalizar valores numa postura bastante criadora. Tá? O nosso curso aqui, então, feito essa primeira introdução aqui, vai ser um curso onde a gente vai ter, deixa eu só contar aqui, mas serão 15 encontros, tá? E basicamente esses encontros vão seguir a própria divisão do livro que nos interessa. Então, no próximo encontro, a gente vai lidar com o prólogo do livro, que é justamente a abertura, onde já tem muita coisa interessante ali. Aí depois, esse livro ele se divide em 3 dissertações, como se fossem os grandes capítulos desse livro, são as 3 dissertações. E aí, para cada dissertação, a gente vai gastar um número de encontros. Para a primeira dissertação, a gente vai gastar 3 encontros. Para a segunda dissertação, a gente vai gastar 4 encontros. Para a terceira dissertação, a gente vai gastar 5 encontros. E aí a gente fecha o nosso curso com uma conclusão. Se tudo der certo, não havendo grandes impasses e confusões aí no nosso horário, no nosso cronograma, desculpa, a gente finaliza essa série ali em meados de novembro. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia de uma agenda, depois eu passo para vocês essas datas direitinho para vocês marcarem na agenda. Pelo que eu olhei assim no calendário, não haverá problemas de feriados no meio desses dias. Parece que as segundas-feiras vão ficar bem protegidas aí ao longo da nossa jornada. Tá? Então, esse é um pouco o, algumas ideias bastante iniciais, né? Pelo menos dando aqui a agenda do nosso curso. Eu não sei se já de partida vocês teriam algum comentário a fazer, alguma uma contribuição logo inicial. Fiquem bastante livres, a gente vai seguindo a mesma estrutura do que a gente vinha fazendo antes, né? Vocês podem comentar tudo a qualquer momento
só sinalizem de alguma forma, nem que seja abrindo a câmera, abrindo o microfone, qualquer coisa assim, para a gente ver, perceber, né, que vocês estão querendo se manifestar. Eu sigo aqui com o chat aberto, estou vendo na minha listinha aqui de participantes qualquer sinal que vocês façam, então eu costumo me manter atento a esses meios aqui de localização de vocês, tá? Bom, então, já que vocês ainda estão tímidos aqui no nosso curso, no final do curso passado, quando a gente até trabalhou lá sobre José, a gente falou de sonho, aí a gente deu uma delirada, a gente falou do Freud, a interpretação dos sonhos e tal. E lá a gente acabou, eu acho que a gente acabou fazendo um comentário lá sobre o Freud, né, que muito provavelmente ele leu Nietzsche, mas só que ele não fala isso. Mas muito provavelmente ele leu Nietzsche. Há muitos sinais no vocabulário freudiano que dialogam, né, com essa construção que o Nietzsche faz, e alguns dos conceitos freudianos têm muita relação com alguns conceitos nietzschianos, e na própria localização deles, e numa espécie de linha do tempo, faria muito sentido o Freud conhecer a obra do Nietzsche. Seria muito estranho se não houvesse contato nenhum. Mas isso acaba sendo só uma curiosidade, assim, né? Que esse contato entre os dois não é muito explorado, embora haja uma grande desconfiança. Mas o que é importante a gente perceber é o seguinte: que o nosso livro de trabalho, A Genealogia da Moral, ele vai ser uma leitura fundamental para a gente tentar entender como que nascem, como que se impõem e como se naturalizam os valores que regem nossas vidas, incluindo aqueles valores que nos adoecem. A análise que o Nietzsche faz acaba sendo uma espécie é, de uma construção de um ferramental diagnóstico que nos ajuda a nos situar dentro da sua perspectiva nesse jogo de valores que nos cercam para a gente perceber de onde essas coisas vêm, como que elas se desenvolvem e como que elas nos afligem de certa maneira. Se a gente percebe que o nosso ambiente é marcado por muitos contrastes, seja, por exemplo, a beleza vivendo com violência, alegria com medo, fé com ressentimento. Quando a gente mergulha nessa obra do Nietzsche, onde ele faz uma crítica, aí já começamos a entrar no vocabulário dele, uma crítica genealógica, e a gente precisa entender o que é essa ideia de genealogia, tá? No final das contas, o que a gente acaba fazendo é desenterrar um pouco desses subterrâneos da moralidade que acaba nos constituindo como sujeitos dessa contemporaneidade. E aí, quando a gente se depara com valores cotidianos, quando a gente separa as coisas entre bem e mal, essas dicotomias que são tão marcantes na nossa vida, com Nietzsche, parece que a gente percebe o seguinte, que esses valores tão essenciais, essas divisões que às vezes parecem tão claras, na verdade não são dados eternos, divinos, mas o que resulta de lutas históricas entre forças que se atraem e reagem entre si. De certa maneira, o que o Nietzsche nos convida a fazer é a nutrir uma postura de desconfiança frente a respostas prontas e a investigar de onde vêm as nossas crenças mais profundas a respeito de coisas tão triviais para a nossa forma de viver e que tocam com tanta força uma vida religiosa, ou seja, a investigar de onde vem mais profundamente conceitos como justiça, culpa,
punição, pureza, sacrifício, que não se traduzem apenas no ambiente religioso, mas que permeiam a nossa vida em vários aspectos, ainda mais para nós que estamos nesse ambiente ocidental, que é profundamente marcado por uma espécie de fundamento religioso que é o próprio cristianismo. Então, se a gente pensa hoje, né, na nossa vida cotidiana, no nosso país, onde a gente vê tantas disputas acirradas sobre moralidade na política, na religião, nas redes sociais, nas instituições, de certa forma, a genealogia da moral é como se fosse uma espécie de chamado à lucidez. Não que a gente vá concordar letra por letra com o que o Nietzsche está dizendo, mas, no mínimo, ele nos ensina a raciocinar em cima do assunto. A forma dele trabalhar esses conceitos, de construir a sua reflexão, acaba sendo muito provocadora, inovadora e didática para a gente extrapolar essa forma de refletir sobre a própria vida de uma maneira crítica e desconfiada. De certa forma, o Nietzsche e a sua obra, né, A Genealogia da Moral, ela parece que nos indica como que alguns ideais que são super celebrados, como humildade, obediência, compaixão, aquele sofrimento que redime, né, a si mesmo ou a outros, eles podem ter se enraizado na nossa vida, mas com instrumentos de dominação, de ressentimento, de negação de valores e instintos bastante vitais. E nesse sentido, a genealogia da moral acaba nos ajudando a enfrentar como que o poder se disfarça, ou como a luta de poderes se disfarça com uma cara de virtude, como que os medos se mascaram na forma de uma ética e como uma espécie de violência simbólica se naturaliza em nome do bem. Nesse sentido, então, ao trabalharmos, ao nos debruçarmos sobre a genealogia da moral, é como se a gente não estivesse lidando com uma obra filosófica de gabinete, aquela obra filosófica que vai, vamos dizer assim, desenvolver com um formalismo excepcional, com uma lógica extremamente rigorosa, um entrelaçamento de conceitos quase que maquinal. Não. A genealogia da moral ela soa, né, na própria leitura que a gente vai fazendo aqui aos poucos como uma espécie de filosofia prática, como se fosse uma convocação bastante realista para a gente repensar a origem dos nossos juízos e, quem sabe, a gente começar a criar valores novos que afirmem a vida em sua potência, ao invés de enclausurar a vida em ideais de negação. É lógico que negação não é necessariamente uma palavra negativa, né? Os excessos de positividade também são negativos. E isso tem muito a ver com o nosso tempo, né? Uma espécie de doença de positividade excessiva. Mas até isso caberia, né, ser investigado com esse espírito nietzschiano de uma desconfiança prévia. O método genealógico que o Nietzsche desenvolve na sua obra acaba sendo bastante útil como ferramenta para a gente pensar vários elementos da nossa vida. Então, não esperem de Nietzsche um conforto. Não esperem de Nietzsche uma leitura tranquila que vocês vão ler assim no sofá, rindo do livro e tal. Como o próprio autor se declara, né, em uma das suas obras que narra o seu percurso intelectual, a obra chamada Ecce Homo, né, Eis o Homem, brincando até com o versículo bíblico, né, ele se auto-intitulando uma dinamite. Então vocês podem esperar no vocabulário cotidiano brasileiro
tiro, porrada e bomba do nosso autor bigodudo, querido, o tio Nietzsche. É, mas talvez a partir dessa pancadaria intelectual a gente encontre alguns aspectos de lucidez, uma espécie de coragem crítica que falta, parece, bastante no nosso tempo, e que esses elementos podem ser úteis para a gente estabelecer um primeiro passo para um novo começo. Beleza? Só com uma curiosidade, assim, a Vânia tinha até comentado ali no início e tal, mas algum de vocês já tem algum contato com a obra do Nietzsche, leu alguma coisa, gostou, não gostou? Como é que fica esse nosso autor com relação ao nosso grupo aqui? Diga aí, Leonor. Ih, eu acho que travou. Eu li o primeiro o Nascimento da Tragédia. Uhum, O Nascimento da Tragédia com um professor de filosofia. Tem até aqui em casa. Não é legal. do Nietzsche que você falou aí? Ele é do Nietzsche, foi a primeira obra do Tô Nietzsche, certa? a que lançou ele no mundo Deixa eu ir aqui intelectual. para onde pega melhor a internet. Né, tava falhando É o bem ali. Nascimento da Tragédia que eu li. Ah, Li com maravilha. um professor de filosofia que dava um curso de extensão. Não foi um curso assim muito. Foi um curso que durou talvez 4 meses e a gente lia os capítulos e ele comentava. Era um garoto Ah, tá. novo e, inclusive, durante as aulas, falava que era melhor ir para a praia do que estudar filosofia. Poxa, mas que. Não, vamos estudar filosofia. Afinal, é uma coisa que a gente pode fazer à noite, né? É, a Eliane colocou aqui só algumas frases, o Ai, André meu Deus. poucos textos. Acaba sendo normal. A Cris falou, vi alguma coisa na faculdade, mas não tenho conhecimento que eu não lembro. Uhum, né? E vai ser legal vocês terem o livro na medida do possível para vocês marcarem, fazerem anotações. Diga aí, Cíntia. Tá travada. Oi, Oi, melhorou. oi. Foi. Eu tentei ler, você já sabe, né? Mas eu vou falar. Assim falou Zaratustra, achei muito difícil, É, abandonei a leitura. né? Isso eu estava até conversando com o Douglas aí em encontros prévios aqui ao nosso curso, que assim, é difícil você começar um autor desses sem uma espécie de guia. Tipo, por onde eu começo? Qual uma obra boa de abertura? Embora o Nietzsche seja bastante famoso pelo Assim Falou Zaratustra, eu acho que é um péssimo livro para começar, porque não é um livro organizado. No Assim Falou Zaratustra, o próprio Nietzsche ele está um pouco brigando com a forma tradicional de escrever uma obra filosófica. Então, ele escreve por aforismos, tal, como se fossem provérbios, né? Um pouco querendo dizer, olha, não precisa ter aquela formalidade dissertativa que a gente está acostumado. Eu posso simplesmente lançar ideias e deixar elas germinarem no público de um jeito meio errático. A gente não está habituado a esse tipo de coisa. A gente está habituado a ler um livro em ordem, do início ao fim, com argumentos, com defesa de ideias e tal. E o Genealogia da Moral é um livro que mais se assemelha aos livros que a gente já leu na vida, né? É uma defesa de determinadas ideias, com início, meio e fim, né? E a gente acaba tendo mais, vamos dizer, simpatia, né, por essa forma de escrita. O, o Zaratustra talvez seja um ponto de partida ruim. Como de vários autores, a gente tem esses problemas, tá? Para quem não está acostumado com esse tipo de obra assim mais filosófica, a gente tem uma dificuldade assim, por onde eu começo, né? Então, um grupo de estudos, um professor, uma obra introdutória acaba sendo bastante importante para a gente dar primeiros passos. É um pouco a nossa intenção aqui. E por outro lado,
a gente tem uma super vantagem em termos de forma de trabalho, que, de maneira geral, né, conheço aqui todos vocês, a gente está acostumado desde cedo a lidar com um livro grande, em certa medida indigesto pela sua própria estrutura, cansativo, que é a própria Bíblia. Então, a gente meio que ao longo da nossa formação, a gente sofreu um treinamento de ler uma obra com uma estrutura esquisita. E isso acabou desenvolvendo habilidades de a gente pegar esses textos, se a gente pega o método de leitura desses textos bíblicos, vamos chamar assim, que a gente está acostumado, e transporta alguns elementos para uma leitura de obra filosófica, parece que a gente também sai na vantagem, que é uma coisa que não é muito comum nos círculos filosóficos, porque são coisas muito díspares, né? Quem lê Nietzsche não lê a Bíblia, parece que tem alguma coisa nesse sentido, então vai brigar com a Bíblia. Mas não, acho que a gente tem muito a ganhar pela experiência de leitura que a gente desenvolveu, né? Leituras, textos mais fragmentários. Agora, tem um elemento essencial, diferente do que a gente encontra na Bíblia, que são histórias, poesias, narrativas mitológicas, tal, aquela coisa toda. Numa obra filosófica, em princípio, a gente tem a defesa de uma ideia. Então, a construção de um argumento, o encadeamento de reflexões para chegar numa conclusão que supostamente é a conclusão que o autor está querendo apresentar. Então, é o tipo de leitura intencional um pouco diferente da que a gente está acostumado. Tá? Em comparação com a literatura bíblica, talvez a gente encontre alguns ecos muito tímidos entre essa forma de escrever filosófica e a literatura ali das cartas paulinas, né? A forma do Paulo escrever às vezes tem um tom um pouco filosófico. Ele quer construir a defesa de uma ideia e vai usando, articulando argumentos, né, de uma forma interessante. Então, pelo menos como um treinamento de leitura de texto diferente, a gente vai passar aqui no nosso percurso. Tá? Bom, então beleza, né? Pelo que vocês reagiram aqui, deu para ter noção. Então, parece que um curso de introdução atende bem o público, né, no sentido das pessoas conhecerem pouco, e a gente vai construir esse, essa aproximação aos poucos, de forma a ser uma porta de entrada para a obra do Nietzsche. Tá? Então, acho que é uma boa porta de entrada para o restante da obra dele. Bom, então vamos conhecer um pouquinho mais do nosso autor, né? O Nietzsche, ele é um alemão, tá? Ele nasceu numa cidade pequena em 1844. Ele nasce no ambiente de uma família luterana tradicional, tá? Com uma orientação religiosa bastante forte. O pai do Nietzsche era pastor protestante, assim como o avô do Nietzsche, então era filho e neto de pastor luterano, né? E só que o pai do Nietzsche morreu quando ele ainda era uma criança. E isso fez com que o nosso autor fosse criado num ambiente cercado por mulheres, sendo, de certa maneira, o alvo de um esforço familiar para que ele se desenvolvesse como entre aspas, o líder da casa. Né? E uma coisa parecida aconteceu com o Freud. Né? Ele também foi criado cercado de mulheres e tal, então muito do esforço da família dele foi direcionado para o garoto ali, né? Até pensando na estrutura da sociedade daquele tempo. E fruto desse ambiente religioso, rigoroso e tal, vocês imaginam o tipo de ambiente doméstico em que ele desenvolveu a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude.
né, uma forte disciplina, rigor moral, né? E isso tudo estava um pouco em convulsão no tempo dessa juventude dele. Só que ele conseguiu olhar essa estrutura e desenvolver sobre ela uma crítica. O Nietzsche, ele acabou tendo uma formação educacional que absorveu muito de uma alta cultura clássica alemã, tá? Tendo na base um forte ideal humanista, tendo uma formação em grego e latim bastante adequada. Ele frequentou internatos de elite da época dele e no tempo de escola ele foi marcado por ser um aluno brilhante, tanto que aos 24 anos, ele se tornou um professor universitário, algo que no tempo dele era absolutamente impensável. Tá? Então, ele foi um garoto de destaque ali do tempo dele. E no ambiente em que ele viveu, o ambiente foi fortemente marcado por transformações, pensando ali na Europa como um todo, a unificação alemã, o avanço do positivismo científico, uma ascensão do nacionalismo, algo que até parece ter relação com o nosso tempo de hoje, a crise do cristianismo tradicional, o florescimento da filosofia moderna. E quando a gente fala de uma crise do cristianismo tradicional, isso quer dizer o seguinte, que o ambiente em que o Nietzsche o ambiente sociocultural em que o Nietzsche desenvolveu a sua juventude, a sua reflexão intelectual, era um ambiente onde havia, por exemplo, uma crise teológica, no sentido de se considerar o valor dessas estruturas religiosas e uma espécie de perda da autoridade da Bíblia. Então, a própria Bíblia sendo questionada em termos da sua autoridade em, em cima, né, em torno de uma comunidade. Também levando a uma crise do cristianismo tradicional, o próprio avanço das ciências, do naturalismo, a secularização da filosofia e da cultura, o declínio de uma moral cristã como fundamento da vida coletiva, todos esses são aspectos que caracterizam, né, essa crise do cristianismo tradicional da segunda metade do século XIX na Europa, onde Nietzsche se desenvolve. Outra coisa também que o Nietzsche experimenta foi algo que acabou aparecendo como muito forte no seu tempo, que foi uma espécie de niilismo. Niilismo é uma palavra importante. É como se fosse se essa perda de valores gerasse uma perda de sentido da própria existência. Então, se tudo estava apoiado em termos daquelas crenças religiosas, aquela base moral, aquelas bases de valores, e isso tudo foi aos poucos se arruinando, um caminho ao qual isso foi se desenvolvendo foi esse niilismo, ou seja, a perda do sentido das coisas. De forma que, para o Nietzsche, esse niilismo, embora ele constatasse isso era uma espécie de tragédia. Então, o Nietzsche estava querendo resgatar valores essenciais para que a vida, em sua potencialidade, pudesse ser experimentada. E aí, bom, ele vai trabalhar com esses temas, né, ao longo de várias das suas obras, mas o olhar que ele tem sobre a sociedade, a crítica que ele faz a essa estrutura, acaba sendo muito cirúrgica, muito precisa, de forma a, vamos dizer assim, a resgatar elementos essenciais para a reconstrução de um próprio modo de ser da sociedade. Então, vamos dizer, esses são alguns aspectos assim do ambiente em que o Nietzsche aparece, cresce e acaba desenvolvendo, né, pelo menos a parte inicial da sua obra, né?
O final dele foi um pouco triste, porque ele acaba sendo acometido por uma doença mental. É, alguns mal intencionados vão dizer que essa doença mental foi fruto da sua própria obra, como se fosse uma espécie de castigo divino, mas esquecem de dizer que os próprios antecessores dele, né, o pai, o avô, já sofriam dessas doenças, então parecia mais ser um problema de natureza genética do que simplesmente um castigo dos deuses, né? É, mas aí ele teve uma espécie de surto, né, que o levou a o pessoal vai chamar um colapso mental, né, que afasta ele definitivamente da vida pública e ele acaba sendo cuidado, né, pelos familiares de uma maneira bastante triste, né? Mas, agora voltando para a obra dele, como eu falei logo ali na partida, a obra dele acaba pegando um período de mais ou menos 20 anos, tá? E isso começa desde quando ele é nomeado professor de uma universidade lá na Alemanha, Universidade da Basileia, até o seu colapso mental. E aí, nesse intervalo, ele publica 13 obras principais, deixou uma vasta coleção de fragmentos que foram reunidos depois pela sua irmã, tá? Um livro chamado Vontade de Potência. E, e o problema desse livro é que a organização desses fragmentos foi feita pela própria irmã. Então, acaba que é o papel do editor, né, que a gente conversou até no curso passado. Acabou colocando bastante da intencionalidade dela na obra dele, né? Então, é uma obra que, em parte, é dele, mas tem um lado bastante importante da irmã, que acaba pesando no jogo de interpretação do material escrito dele. E aí, como eu até tinha mencionado, das fases, né, as 3 fases da vida intelectual dele, a gente tem uma fase inicial, tá, que envolve 2 livros, basicamente, tá? Quando ele vai fazer uma crítica da cultura moderna, da arte, da filologia, onde a gente tem, por exemplo, o livro que a Leonor mencionou, Nascimento da Tragédia. Esse livro, ele acaba sendo poderia também ser a nossa porta de entrada para a obra do Nietzsche, tá? O Nascimento da Tragédia. Só que eu acho que esse livro ele acaba requerendo do leitor muitos conhecimentos de filosofia antiga, da estrutura da arte grega e tal, que não seria comum, né, que as pessoas detivessem esses conhecimentos iniciais. Mas é um livro assim, com início, meio e fim, para a gente ler, refletir, os parágrafos se encadeiam direitinho e tal. É um livro interessante, mas eu não acho que é uma primeira porta de entrada assim, para quem conhece muito pouco, tá? Mas lá nesse livro, ele bota ali uma espécie de estrutura da reflexão que acaba sendo muito elucidativa. Ele entende que, para fins da arte que se desenvolveu ali na Grécia, essa arte ela se fundamenta em 2 impulsos que são constitutivos, não só para o artista, mas como da própria natureza. É o que ele vai chamar de impulso apolíneo e impulso dionisíaco. E justamente ele está fazendo um jogo com 2 divindades do panteão grego, Apolo e Dionísio. Esse impulso apolíneo é o impulso da organização, da individuação, das belas artes, das belas formas, da simetria. Isso é um impulso apolíneo. E, por outro lado, a gente tem os impulsos dionisíacos, que são aqueles responsáveis pela dissolução, pelo caos, pela perda da identidade.
E eles se contrastam muito fortemente. Para o Nietzsche, então, na tragédia grega, ela acaba reunindo esses dois impulsos. Por um lado, o impulso apolíneo, por outro lado, o impulso dionisíaco. Por que que essa obra do Nietzsche foi tão importante? Porque esse impulso dionisíaco ele foi desprezado na história da filosofia, da literatura, das artes ocidentais. E ele meio que resgata esse elemento, tentando mostrar que esse impulso ele é fundante numa própria forma de ser, na própria estrutura da arte grega. Não tem como considerar essa arte desprezando essa natureza. É desse impulso dionisíaco que vem a perda da identidade, por exemplo, do carnaval, que vai estar relacionado a festas gregas de trás. Então, todo esse lado, né, meio caótico faz parte de uma estrutura constitutiva que estão ali numa mútua relação de conflito e autocompletamento. O impulso apolíneo e impulso dionisíaco. A, a gente poderia pensar que esses termos, né, essa luta de impulsos, se restringiria apenas à arte. Mas esses conceitos acabam sendo tão potentes que parece, né, que eles, de certa forma, até nos dão um vocabulário para entender a própria estrutura da realidade. Fruto do ambiente em que o Nietzsche desenvolveu, a sua formação, das leituras que ele fez, não podemos desprezar que um dos autores bastante marcantes para ele, que foi o Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, ele bebeu bastante numa espécie de filosofia oriental, teve contato com o budismo, com a filosofia indiana, e para esse ambiente mais oriental, as forças de dissolução são tão constitutivas quanto as forças de harmonia. Então, de certa forma, talvez um pouco de maneira não sistemática, tão organizada, mas assim, o Nietzsche ele faz uma menção a isso, né? Uma relação com essa outra forma de conceber a realidade que frustra um pouco todo aquele aspecto de ordenação, todo bonitinho, de estruturação muito clara da realidade, que seria esse impulso apolíneo. De certa forma, já no nascimento da tragédia, ele estaria dizendo o seguinte: olha, a realidade é constituída por uma espécie de conflito permanente entre impulsos, né, que são inseparáveis impulsos que são inseparáveis. E cada impulso tem a sua vocação própria. Originalmente na arte, para compreender a tragédia, mas parece que isso transborda para uma compreensão mais ampla da realidade. Então, essa é a primeira obra do Nietzsche. Assim, imagina o quanto de paulada que ele não tomou da comunidade universitária, acadêmica, formal, clássica do seu tempo, por apresentar tão jovem uma ideia, de certa forma, bastante inovadora, né? Aliás, no nascimento da tragédia, nas obras do Nietzsche de maneira geral, diferente do que a gente tem hoje, na nossa forma de escrever e tal, a gente não identifica muita citação, referência e tal. Ele vai jogando as ideias ali, às vezes parece que é dele mesmo, às vezes ele está falando sobre alguém, mas não menciona nada, né? Então, é uma forma de escrever um pouco diferente da nossa. E isso não diminui nada o valor da obra dele, mas são características de escrita que se distinguem da nossa. E ainda nessa fase inicial, existe também uma obra chamada Considerações Extemporâneas, que são 4 escritos críticos reunidos numa obra única, onde ele pensa sobre cultura, história, filosofia, arte, mas já nessa obra ele demonstra ter um olhar bastante independente, né, sobre a noção de temporalidade, memória e tal, que é bastante inovador. Bom, aí numa segunda fase, né, fase intermediária,
iluminista, crítica. Ele adota um estilo mais aforístico, mais baseado nessas ideias soltas assim que ele vai jogando no colo do leitor. Isso já mostra um rompimento com seus antigos mestres, é, de forma que ele começa a desenvolver nessa fase uma abordagem psicológica e crítica da moral, da religião, da cultura europeia, mas ainda numa fase inicial. Nessa fase intermediária, ele acaba se aproximando do iluminismo, ele começa a pensar com mais cuidado nos sentimentos morais, valoriza o ceticismo, a ciência e identifica sintomas de um niilismo emergente. Então, algumas obras dessa fase são, por exemplo, Humano Demasiado Humano, Aurora, Gaia Ciência, tá? São títulos de obras do Nietzsche dessa fase intermediária. Agora, na terceira fase, é a fase que a gente tem uma quantidade maior das obras do Nietzsche, né? Onde ele assume um tom mais afirmativo e o pensamento dele acaba atingindo uma espécie de ápice de originalidade, de radicalidade, tanto na forma quanto no conteúdo. Dessa fase, o livro de abertura, né, que inaugura essa terceira fase, é justamente o Assim Falou Zaratustra. Tá? E vai ser nessa terceira fase que ele vai desenvolver conceitos importantes como eterno retorno, vontade de potência, transvaloração de todos os valores. Isso tudo faz parte de um vocabulário de Nietzsche. Quando eu leio um livro e fala transvaloração de todos os valores, não tenho a menor ideia do que isso significa. A gente precisa ler um dicionário do Nietzsche que vai explicar para a gente o que essa expressão significa. Eterno retorno, quais as implicações disso, a respeito do que ele está falando. Tá? Então, o esforço de ler um autor como Nietzsche envolve a gente mergulhar no próprio vocabulário dele. Essas palavras soltas não vão fazer o menor sentido. Né? Não é uma leitura como a gente faz de um livro de José de Alencar. Não, é diferente. Eles constroem um vocabulário, eles desenvolvem uma argumentação, tem uma forma própria. Por isso que a gente tem especialistas nessas obras. O cara dedica a vida inteira a estudar Nietzsche, que ele vai pegar o texto original em alemão, vai ver nuances de tradução, de interpretação, de sentido, tentar identificar uma referência cruzada com outros textos e tal. É a obra de quem está fazendo um estudo aprofundado, de modo semelhante a quem está estudando a Bíblia de forma aprofundada. Tem um jogo lá de idiomas antigos, de identificação de referências e tal, né, que a gente acaba não se acostumando a fazer esse trabalho no nosso dia a dia. Tá? Mas então, nessa terceira obra, né, desculpa, nessa terceira fase, onde ele é radical na sua postura, então a gente tem Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal, Genealogia da Moral, que é o nosso livro, O Caso Wagner, Crepúsculo dos Ídolos, um livro também fantástico, O Anticristo, Ecce Homo, Nietzsche contra Wagner, tá? São todos livros dessa terceira fase. Tá? E justamente nessa última fase, a marca que a gente identifica com mais força é de uma crítica devastadora. Tá? Ele vai pisar no acelerador com vontade, a tradição moral ocidental, em especial ao cristianismo. Mas nenhum problema em particular com o cristianismo. É porque o cristianismo é o ambiente onde ele está. Tá? E por uma tentativa de criar novos valores, tá? O que acaba culminando tanto num estilo literário muito próprio, único, singular, e que também acaba tendo nuances de uma espécie de profecia, de sátira, de experimentação filosófica. Então, é uma obra muito rica em termos de um raciocínio do nosso autor, querendo, ansioso por criar algo novo. Né? Existem algumas críticas muito gerais assim que se fazem, que são feitas, né, ao Nietzsche,
como, por exemplo, a ideia de que foi com base no Nietzsche que o nazismo foi desenvolvido. Há quem fale isso, tá? Mas é da mesma forma como a gente pega o texto bíblico e, a partir dele, anuncia guerras santas para destruir outros povos, outros países. Então, na verdade, se fala que o nazismo tem como fundamento a obra da superação do homem que o Nietzsche propõe, isso é uma interpretação corrompida da obra dele. É uma interpretação possível? Tanto que foi feita. Mas parece que é uma interpretação que não nos interessa, né? Assim como a Bíblia foi utilizada de forma inadequada em muitos episódios da nossa história ocidental. E isso não tira o mérito da obra e, na verdade, nos convida ao estudo, aprofundamento permanente, né? Então, é inegável o valor da obra, e esse valor ele é tão grande que ela é até mal utilizada. Dentro da vastidão de sentidos que ela pode ter, até os sentidos ruins podem ser nutridos. Tá? Bom, e agora, voltando à nossa genealogia da moral, mas também para a gente não se atropelar demais. Pergunto a esse ponto se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, algo a contribuir já a essa altura. Como estamos? Estou me fazendo claro? Está razoável? Está muito apressado? Deem, pelo amor de Deus, um feedback também para a gente não se atropelar aqui na nossa jornada. Esse nosso primeiro encontro, ele é de ambientação contextual. A gente vai começar a ler, a se deter na obra do Nietzsche a partir da semana que vem. Tá? Desculpe a frustração, mas assim como a gente fez lá no Gênesis, né, a gente só passou a lidar com o texto propriamente dito no segundo encontro. Né? Então o André sinalizou aqui, tranquilo. Então, se o André falou, está falado. Né? Depois o pessoal se vira aí com o André. Mas vamos lá. Então, a nossa genealogia da moral, escrita pelo Nietzsche quando ele tinha 43 anos, ela acaba tendo um lugar central, estratégico no conjunto da obra do Nietzsche. Né? Ele condensa vários conceitos que ele desenvolveu até então e ele torna claro o método que dá unidade ao seu projeto crítico. Esse método se chama genealogia. O que significa essa genealogia que o Nietzsche quer fazer? Ele quer investigar a origem histórica e psicológica dos valores morais, na tentativa de desmascarar as suas pretensões de universalidade e de pureza. Por exemplo, quando a gente diz que algo é bom ou que algo é do bem, ele vai desconfiar a priori dizendo, olha, esse bom ou bem não é um valor absoluto. Isso é algo construído. Isso tem uma origem histórica e psicológica. E a gente precisa investigar qual ela é, para ver as doenças dessa origem e a gente se vacinar contra os vieses que estão embutidos ao se considerar algo como bem ou bom. Então, essa é a ideia do método genealógico: investigar a origem histórica e psicológica dos valores morais. Tá? Nessa nossa obra Genealogia da Moral, como eu falei, ela é dividida em 3 dissertações, que até os títulos, deixa eu ler aqui para vocês. Então, os títulos são os seguintes: primeira dissertação, bom e mal, bom e ruim. Segunda dissertação, culpa, má consciência e coisas afins. Terceira dissertação, o que significam os ideais ascéticos. Então, as 3 dissertações que
constituem essa obra. E aí, diferente das outras obras fragmentárias, aforísticas do Nietzsche, essa genealogia ela vai se organizar nessas dissertações de forma que a gente encontre um argumento, ou seja, a defesa de uma ideia, de uma conclusão, de forma progressiva, de modo que a gente consiga nos entender com mais clareza aqui como um grupo que estuda a obra dele. Tá? Felizmente, essa obra é uma das mais provocadoras, porque ela ataca com muita violência fundamentos, raízes da moral judaico-cristã, da consciência moderna, do ideal ascético, né, do ascetismo, da separação, do esforço individual e tal, da ciência e da religião. Isso também acaba traduzindo um pouco da ideia do Nietzsche, no sentido de que, para o Nietzsche, filosofia se faz com o martelo ou com o machado, né? Ou seja, tem um certo ar, um certo tom de violência, mas uma violência com relação aos conceitos, com relação à forma de raciocinar, que não pode se constranger diante dessa desconfiança, diante dessa crítica. Então, o Nietzsche, ele não, eu só alerto vocês a vocês não ficarem assustados com esse ar performático que o Nietzsche assume. Tá? Isso faz parte da intenção, da intencionalidade dele. Essa performance que ele constrói é justamente um meio dele se tornar mais ouvido, vamos dizer assim. Ele causa esse assombro no leitor, esse espanto, esse trauma, vamos chamar assim, de forma que parece que ele roga do seu leitor mais atenção ao falar dessa maneira. Tá? Então, eu sou dinamite, filosofia se faz com martelo e tal. Então, não se espantem com isso ao longo da obra dele. Tá? Isso é um pouco performance, para chamar atenção. E acaba sendo interessante, às vezes engraçado. Tá? E aí, nessa obra, Genealogia da Moral, o Nietzsche ele aplica um método histórico-filosófico, né, a própria genealogia, e em vez de aceitar que esses valores, como bem, mal, culpa, consciência, são dados eternos e evidentes, ele investiga como essas coisas vão se desenvolvendo no corpo da sociedade. E aí ele acaba revelando, dentro resultado, né, da aplicação desse método, que esses valores, bem, mal, culpa, isso, aquilo, né, eles nascem de forças históricas concretas envolvendo conflitos de poder, conflitos de afetos, como ressentimento, por exemplo. Então ele vê, caramba, essas coisas que a gente considera de maneira tão automática, bom, mal e tal, isso é fruto de uma construção e ele delineia os ambientes onde esses conceitos acabaram se consolidando. Tá? E aí, mostrando que a moral cristã tradicional, que ela acaba sendo muito centrada em valores como humildade, compaixão, obediência, sentimento de culpa. Ao ver do Nietzsche, fruto da sua conclusão, esses valores eles não nascem de uma espécie de pureza espiritual, valores absolutos de relacionamento com Deus. Não, para o Nietzsche, esses valores, humildade, compaixão, obediência, culpa, eles nascem como uma reação dos fracos contra os fortes. E, dessa maneira, ele desmonta uma autoridade da moral como fundamento dessa estrutura de valores da sociedade. Então, com essa crítica que o Nietzsche faz, ele inaugura uma forma nova de pensar os valores. Não só o conteúdo que esses valores têm, mas pela origem e função que esses valores exercem sobre a vida. Tá? Então, acaba sendo bastante interessante, tá? Mesmo que a gente saia individualmente dessa leitura falando assim,
eu acho que ele pegou pesado demais, eu não concordo com tudo, concordo em parte, tal, mas assim, a gente vai ser colocado no fogo, esticando a corda em vários elementos para repensar como que esses valores em que a gente está imerso, como que eles foram construídos. Tá? E a nossa obra, Genealogia da Moral, ela também ela reage e aprofunda a própria obra do Nietzsche, no sentido de ele revisitar conceitos, desenvolvimentos anteriores e acabar aprofundando, revisitando, reciclando coisas que ele já tinha desenvolvido e que agora, nessa terceira fase mais madura, ele aprofunda com bastante radicalidade. Então, acaba sendo uma espécie de autoaprimoramento da obra dele. Né? Então, algumas coisas foram construídas de maneira ainda incipiente ali no passado e tal, ainda como rascunhos de ideia, e agora ele junta isso tudo de uma forma mais estruturada, revisita algumas ideias e acaba sendo uma crítica ao seu próprio material. Tá? Então, isso também valoriza a gente pegar a genealogia da moral como uma obra para a gente estudar, como porta de entrada, porque a gente já tem uma reflexão do Nietzsche mais depurada, vamos dizer assim. Né? É o produto do que ele estava querendo quando começou a fazer essa reflexão. Né? Mesmo que tenha um pouco desse ar de trás para frente, mas a gente já está se baseando, né, nos limites, nas conclusões dessa reflexão que ele desenvolveu. Tá? Tá. E a gente vai ver, né, um detalhe, né, até na próxima aula, que ele faz uma menção específica, explícita, crítica a um sujeito do seu tempo chamado Paul Ré, ou Paul Ré, né? Esse Ré, ele foi um filósofo, um psicólogo alemão, amigo do Nietzsche, tá? E que esse Porré, ele assume a moralidade como sendo uma espécie de construção natural, no sentido de que ela se desenvolve sem essas lutas, sem esses confrontos de forças, mas algo que brota ali no corpo da própria sociedade por meios de sobrevivência, utilitaristas, de forma que valores como altruísmo, compaixão, senso de justiça, eles acabam sendo herdados pela sociedade, sendo imitados e fazem parte de um jogo até de seleção natural, biológico, vamos dizer assim. Né? Então, esse Porré, ele tenta captar, né, comportamento da sociedade por uma mera observação e ver a moralidade como um mero progresso da razão e da utilidade coletiva. Nossa moralidade como fruto de um progresso. É um desenvolvimento positivo da sociedade. E o Nietzsche ele fala, cara, eu acho isso muito ingênuo. Não é tão positivo assim. Se a gente olha o potencial de dano que esses valores têm na vida cotidiana, isso não parece ser o resultado de progresso, às vezes parece ser um resultado de retrocesso. Talvez a gente precise encontrar valores mais potentes para constituírem a base de uma sociedade mais positiva, vamos chamar assim, né? A gente não precisa se ater a uma superficialidade psicológica. A gente precisa mergulhar no desenvolvimento específico desses valores. Tá? Então, a gente pode dizer que o Ré, esse amigo do Nietzsche, tentou fazer uma genealogia também, só que não foi uma genealogia muito, vamos dizer assim, profunda ao considerar o jogo de forças que se estabelece no corpo de uma sociedade, onde existem fortes e fracos, onde existem valores que articulam poder financeiro e tudo isso, né? E que acaba dando tom de julgamento do que é o bom, o que é o mal, em
aspecto, né? Então, o Nietzsche ele vai se distinguir, e ele vai apresentar isso no próprio Genealogia da Moral, falando, olha, o que é importante é perceber a existência de uma luta de forças ativas e reativas, né? Que envolve estratégias dos fracos para dominar os fortes, invertendo valores, invertendo valores e gerando algumas noções como ressentimento, crueldade, ideal ascético e tudo mais. Então, isso tudo vai ser explicado ao longo do argumento do Nietzsche, né? A gente pode até olhar assim com ar um pouco assustado e falar, caramba, né, as estratégias dos fracos para dominar os fortes. Isso faz parte da construção do Nietzsche. A gente vai perceber aonde isso vai chegar, tá? A crítica que ele vai fazer vai desembocar na própria constituição da religião ocidental cristã, da forma como ela se dá institucional. Aí a gente vê, caramba, faz sentido. Algumas coisas que ele está falando parece que fazem muito sentido, né? Mas vai lá, a gente vai descobrindo isso aos poucos. A gente se deu ao luxo de não ler nenhuma frase dele ainda nessa obra, tá? Isso aqui eu já comentei, deixa eu só. Tá. Bom, então eu acho que nesse momento agora eu vou compartilhar uma tela com vocês e nessa tela o que que eu vou mostrar? É um pequeníssimo capítulo de uma obra posterior à genealogia da moral, chamada Ecce Homo, ou Eis o Homem, onde Nietzsche brinca com um versículo bíblico, daquela cena ali de Jesus no ambiente do seu sofrimento, antecipando ali a crucificação, né? E em um dado momento falam, eis o homem, tal, né? Então, Nietzsche brinca com isso. Mas ele faz uma espécie de memorial do seu percurso intelectual e ele comenta a genealogia da moral. Então é como se fosse uma síntese do livro. Eu vou compartilhar essa tela aqui com vocês. Deixa eu só abrir aqui para a gente perceber um pouquinho do que está em jogo. Só um instante. Deixa eu trocar aqui essa janela de lugar. Espera aí. Só um segundo. Isso vem para cá. Vem pra lá. Tá, então agora eu vou compartilhar aqui. Pronto. Então imagino que vocês estejam vendo aí Genealogia da Moral, um escrito polêmico. É disso que a gente gosta. Então vamos ao texto. Um texto bastante curto, do próprio Nietzsche falando sobre a obra dele. Então diz assim: as três dissertações que compõem esta genealogia são quanto à inspeção, intenção e arte da surpresa. Talvez o que de mais inquietante até agora se escreveu. Então ele dá aquela exaltada na própria obra. Essa performance é típica do Nietzsche, tá? Vocês podem achar, caramba, que cara besta, arrogante e tal. Não se incomodem com isso. É para chamar atenção. Dionísio, como se sabe, é também o deus das trevas. Dionísio, lembra que a gente falou? Do impulso apolíneo e dionisíaco. Desse Dionísio aqui que ele está falando. Dionísio, como se sabe, é também o deus das trevas. A cada vez, um começo, a cada vez o quê? Na própria obra, a cada capítulo, a cada dissertação. Então, a cada vez, um começo calculado para desorientar, frio, científico, irônico mesmo, intencionalmente primeiro plano, intencionalmente temporizador. Até a ideia desse temporizador, a ideia de uma genealogia, tá? De analisar algo no tempo. Aos poucos, mais agitação, relâmpagos isolados,
verdades bem desagradáveis, anunciando-se ao longo com surdo zumbido, até ser, enfim, alcançado um tempo feroz em que tudo se lança adiante com tremenda tensão. Imagina, ele está falando sobre o livro dele e ele está botando todos esses elementos assim de, olha, o circo vai pegar fogo, né? Em resumo, é um pouco isso que ele está mencionando. Ao final, a cada vez, entre detonações, a ideia de explosivo, detonações terríveis inteiramente, uma verdade nova se faz visível em meio a espessas nuvens. A verdade da primeira dissertação, deixa eu subir aqui, verdade da primeira dissertação é a psicologia do cristianismo, o nascimento do cristianismo, do espírito do ressentimento, não, como se crê, do espírito. Um antimovimento em sua essência, a grande revolta contra a dominação dos valores nobres. Então, ponto de partida dele, a primeira dissertação, começando a pensar nessa ideia de uma revolta contra a dominação de valores nobres. A segunda dissertação oferece a psicologia da consciência. A mesma não é, como se crê, a voz de Deus no homem. A consciência é o instinto de crueldade que se volta para trás, quando não pode se descarregar para fora. A crueldade, pela primeira vez revelada como um dos mais antigos e indeléveis substratos da cultura. Uma noção de consciência, crueldade, por aí vai. A terceira dissertação dá resposta à questão de onde procede o tremendo poder do ideal ascético, do ideal sacerdotal, embora o mesmo seja o ideal nocivo por excelência, uma vontade de fim, um ideal de decadência. Então já dá para perceber que ele tem uma certa implicância com esse espírito sacerdotal, o que me faz gostar bastante dele, de forma particular. Resposta, não porque Deus atue por trás do sacerdote, mas sim por falta de coisa melhor. Porque foi até agora o único ideal, porque não tinha concorrente. E aí ele brinca com o niilismo, pois o homem preferirá ainda querer o nada a nada querer. Sobretudo, faltava um contra-ideal, até Zaratustra. Fui compreendido. 3 decisivos trabalhos de um psicólogo, preliminares à tresvaloração de todos os valores. Esse livro contém a primeira psicologia do sacerdote. Você pode ler esse texto e pensar assim, pô, o Nietzsche já estava meio surtado aqui, né? A forma dele escrever é um pouco truncada, um pouco estranha e tal, mas isso tem muito de uma performance, esse vocabulário explosivo, nocivo por excelência, por falta de um melhor. Veja, parece que ele não tem nenhum cuidado assim de ser polido nas escolhas das palavras. Ele sai descendo a lenha no que ele entende ser, né, esses valores degradados, né, e que acabam constituindo todo o jogo de valores da sociedade. Ele chega a dizer que o ideal sacerdotal é um ideal de decadência. Né? Nessa obra Genealogia da Moral tem umas palavras interessantes, como o espírito de escravo, moral de escravos, né? Isso tudo vai fazer parte das nossas conversas aqui. E justamente quando ele fala aqui, ó, mais uma para o nosso vocabulário, tresvaloração de todos os valores. Tresvaloração, ou algumas traduções colocam transvaloração. O que isso quer dizer? É o processo radical de inverter, questionar, superar os valores morais tradicionais que ele considera decadentes ou baseados no
ressentimento. Ressentimento é uma palavra importante na obra Genealogia da Moral, que ele considera decadente, baseados no ressentimento e também na negação da vida e na culpa. Então, o que ele quer com essa transvaloração de todos os valores é substituir os valores da fraqueza, humildade, negação da vontade, por valores afirmativos, ligados à força, criação, potência, afirmação da vida, como se ele filosoficamente e culturalmente quisesse reconstruir a moral a partir de uma perspectiva que valorizasse a vida, um aspecto que ele começou a desenvolver lá no nascimento da tragédia, esse ímpeto dionisíaco que foi abandonado pela tradição ocidental clássica e não ressentida, não ressentida. Como se de alguma maneira, por uma transvaloração de todos os valores, ele acabasse tentando recuperar as bases de uma vida que se vive plenamente, se vive com a sua potencialidade colocada para fora com toda a força. Daí, por exemplo, conceitos que a gente até esbarra, né, nessa literatura nietzschiana, por exemplo, o super-homem, né, ou supra-homem, supra-humano, né, faz parte desse jogo como um todo. Né? Ele vai falar sobre, na obra, no conjunto da obra, de Jesus, falando que o único cristão que existiu verdadeiro foi aquele pregado na cruz, o resto é tudo fake. Então é provocação o tempo todo. Tá? Mas como é uma obra pequenininha, né, um livro pequeno, fininho, poucas páginas, a gente vai resistir e se divertir, garanto a vocês. Tá? E a leitura desse livro aí, pelo menos é o que me parece, soa como uma espécie de antídoto, de vacina, sei lá, algo assim, para a gente pensar os nossos dias de hoje. Então, com essa abertura do nosso curso, a gente dá esse pontapé, né, ficando convite para vocês continuarem a jornada. E o dever de casa é ler a primeira partezinha do livro, que é o prólogo. Tá? Vocês vão ver que todas as dissertações, todas essas grandes seções do livro, elas são separadas por uns blocos que são numerados. Esses blocos são chamados de seções ou até de parágrafos. Né? Então a gente vai falar primeira dissertação, parágrafo tal, ou seção tal. Né? São esses números pequenos. Comparando, né, com o que a gente está acostumado lá da literatura bíblica, é como se fossem uns versículos, só que são versículos grandes, eles têm um parágrafo, vamos chamar assim. Então a gente vai lendo e vai, né, tentando entender esse raciocínio dele. Então, o dever de casa para o nosso próximo encontro na próxima segunda-feira é ler o prólogo. Mandei para vocês o PDF do livro como um todo, mas vou também mandando materiais extras aí para dar subsídio para a leitura de vocês. Inclusive o que a gente conversou aqui hoje, eu preparei um material escrito, vou mandar para vocês também. Tá? Como primeiro contato, sempre muita coisa, então até para vocês revisitarem essa nossa conversa. É isso. Bom, não sei se alguém tem algum comentário final a fazer, alguma contribuição, acréscimo. Vânia, diga aí, se abriu o microfone, fala aí. Não, não, tá tranquilo. Vamos caminhando, né? Tá ótimo. Vamos caminhando. Não sei para onde, mas Come- vamos caminhando. Começamos bem num dia, numa tarde, noite melhor ainda, com muitas perspectivas, com muitas coisas boas, então é isso. É Vânia está isso, é o que animada. Nietzsche nos traz, né?
Não, poderia ter ficado mais, mas eu tenho paciência, né? Tenho paciência. Vamos chegar Vai lá, vamos chegar melhorar. lá. Isso aí, Vamos isso aí. chegar lá. Mais uma vez, ó, muito obrigada, viu, Jacques? Muito obrigada. Obrigada aí pelo E é seu isso aí. empenho. Vamos caminhar. Desejo uma ótima noite para todo mundo, uma boa Vamos, semana e nos isso aí. veremos na segunda com o prólogo. Isso aí. Então é isso, galera. Valeu. Muito obrigado aí pela presença de vocês, pela paciência. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Tchau. Valeu, Forte Boa beijo, abraço. noite. tchau. Valeu, tchau, Beijão, tchau, até Jacqueline. mais. Tchau. Valeu. Obrigado. Até Tchau, mais. tchau.